Bom, pessoal, olá a todos. Atendendo alguns pedidos de algumas pessoas e até alguns debates, né, que a gente teve no grupo referente à reencarnação, eu vou fazer um vídeo rapidinho. Vai ser um vídeo até um pouco assim, como é que eu vou dizer, superficial, bem meia boca, porque ultimamente eu ando com muito pouco tempo mesmo. Então eu queria tecer alguns comentários sobre isso, porque eu costumo dizer que eu vejo mais lógica na reencarnação do que na ressurreição, tá? Mas eu nunca abordo esse tema. Por quê, Ronaldo? Porque temas relacionados à vida após a morte eu evito abordar nesse canal por serem temas abstratos. Não é aquilo que está bem explicadinho na escritura, especificado. São coisas bem mais abstratas. Eu sei que os cristãos vão discordar por causa lá da ressurreição de Paulo, lá de Coríntios, mas tudo bem, isso aí seria tema para outro vídeo, tá? E tem pessoas que creem em ressurreição, tem pessoas que creem em reencarnação, e tem pessoas que creem que não tem nada. Ah, Ronaldo, eu sou ateu, acho que morreu e acabou. Mas só que a verdade é que ninguém pode provar o que tem depois da vida. A gente vai reencarnar, a gente vai ressuscitar, a gente vai para um purgatório, para o inferno, para o céu. Então tudo é basicamente especulação baseada nos livros que nós temos, né? No caso a Bíblia. E é claro que, né, eu já falei, é um tema abstrato, ninguém pode provar. Ninguém voltou do mundo de lá para dizer, olha, é a reencarnação que é a verdade. Não, é a ressurreição que é a verdade. Eu sei que os espíritas também vão discordar, é um direito deles, mas eu também não levo em consideração aqueles livros psicografados como prova de que há realmente alguma coisa. Então, por enquanto, ainda é um tema abstrato, ok? Só que eu posso dizer que eu acredito que existe a vida após a morte, mas é uma crença pessoal minha. Assim como também eu respeito quem não acredita, ok? E o foco também das escrituras sempre deve ser a vida, não a morte. Uma vez eu vi o Rabino Moré Ventura falando isso, que dentro do judaísmo não há muitas discussões com relação a essas crenças divergentes, de judeu que crê em ressurreição, em reencarnação, ou crê que não tem nada, porque o foco da Torá, da Bíblia, das escrituras, é a vida. Então, como vai ser do lado de lá, quando a gente morrer, a gente vai saber. Então, o foco tem que ser primeiro a vida. Mais importante que saber como será o outro lado é viver bem desse lado. Inclusive, tem pessoas, né, que às vezes ficam tão bitoladas com essa questão de vida após a morte que elas esquecem que tem uma vida aqui para ser vivida. Eu sei porque eu já tive isso na minha família. Eu tive um membro da minha família que era simpatizante do espiritismo e vivia falando da vida após a morte. Até que eu falei, olha, não importa se lá vai ser maravilhoso, se vai ter Disneylândia, McDonald's, não importa. Primeiro tem que viver o aqui, a vida. Então o foco sempre é viver aqui a vida e viver bem, fazendo bem. Aí como vai ser o lado de lá, você já vai ter pelo menos um lugar garantido se houver um lado de lá, tá certo? Então vamos analisar um pouco. Eu vou tecer então nesse vídeo alguns comentários pessoais, só para deixar claro, tá? São comentários pessoais acerca do tema, porque como eu falei, é um tema abstrato, então não dá para ninguém afirmar nada, eu tenho que ser agnóstico nesse tema também, ok? E que cada um tire as suas próprias conclusões de acordo com as suas crenças. Ah, Ronaldo, eu sou espírita, eu acredito em reencarnação, ok. Ah, Ronaldo, eu sou católico, eu creio em ressurreição, não tem problema. Como eu falei, como é um tema abstrato, a gente não tem nem como brigar por esse tema porque nós não temos provas concretas, ok? Então cada um tire suas conclusões de acordo com as suas crenças pessoais. Mas devido ao número de alguns judeus crentes em reencarnação, como Dor Leon Lothar, o próprio Moré Ventura já falou uma vez no vídeo que ele é mais simpatizante também com a ideia da reencarnação. Então algumas pessoas têm me perguntado sobre o tema, principalmente no privado, no WhatsApp. Eu falei, então eu vou fazer um vídeo tecendo esses comentários, ok? Só um PS aqui, esse vídeo não tem nada a ver com o espiritismo ou com a doutrina kardecista, ok? Eu estou me baseando em eu vou tecer alguns comentários baseados na Bíblia, tá? Na escritura, não no espiritismo, não no kardecismo, não tem nada a ver com o espiritismo, tá? Se algum espírita estiver vendo esse vídeo e falar, ah, Ronaldo, mas Kardec não falou isso. Não tem nada a ver com o vídeo, tá? O que Kardec falou, Chico Xavier, não tem nada a ver com o vídeo, ok? Então vamos lá. A crença tradicional judaica é a ressurreição. É inclusive um dos pilares da fé judaica, né? É por isso que alguns judeus eles preferem ser enterrados em Jerusalém, ou tem cemitérios específicos, porque parece que tem um entendimento, né, de que é lá que vai haver primeiro a ressurreição dos mortos no último dia. Então essa é uma crença judaica, a ressurreição, e é um dos pilares, inclusive, do judaísmo. E um PS que eu esqueci de colocar aqui também é uma crença do cristianismo também, tá? Deixa eu até escrever aqui, porque o cristianismo, por causa de Paulo chegou a falar assim, se não cremos que Cristo ressuscitou, então em vão é a nossa fé. Então um dos pilares do cristianismo também nós poderíamos dizer que é a ressurreição, correto? Eu discordo desse conceito de ressurreição, porque eu não vejo lógica de por que Deus precisaria de corpos para poder julgar as pessoas se nós somos apenas espíritos. A própria Bíblia fala aqui, ó, e o pó volte à terra, porque era o pó, né? Do pó ao pó.
e o espírito volte a Deus que o deu. Então não há necessidade de Deus fazer uma ressurreição de corpos físicos para poder julgar ou para dar uma continuidade na vida. Eu costumo sempre citar esse versículo de Hebreus, que eu acho bem lógico esse versículo, que fala assim: aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois o juízo. Pronto, morreu, você já é julgado. Não há necessidade de ter primeiro todos os mortos esperando milênios para Deus ressuscitar, digamos, mais de 1 trilhão de pessoas para poder julgar as pessoas. Eu acho que isso não teria lógica nenhuma. É mais fácil a pessoa morrer, já passar por um tipo de julgamento e pronto. Porque se Deus é espírito, como a Bíblia fala, nós também somos espírito, que estamos só habitando um corpo. Então nosso espírito retorna para Deus, passa por algum tipo de julgamento, pronto. Não tem necessidade alguma de haver uma ressurreição. Então esse é um ponto que eu discordo desse conceito de ressurreição, ok? E eu já falei disso nesse vídeo aqui, ó. Ressurreição no preterismo. Deixa eu ver se carrega aqui. Ó, esse primeiro vídeo aqui, ó. Se der, se eu lembrar, eu vou deixar aqui na tela final desse, tá? Ressurreição no preterismo, tá? Onde eu abordo como é que o preterista entende a questão de ressurreição, porque os preteristas entendem que tudo já se cumpriu. E eu acho mais coerente essa visão preterista, que a ressurreição não seria física, mas a ressurreição lá de Paulo, de Coríntios, o que a Bíblia menciona, seria uma ressurreição espiritual, ok? Eu vou deixar o vídeo aqui na tela final. E essa questão de reencarnação, qual é a grande questão que me faz achar mais lógica a reencarnação? Primeiro, a Bíblia fala que uma pessoa não paga pelos pecados de outra pessoa. Aqui, ó, Deuteronômio, Ezequiel. Ó, os pais não morrerão pelos filhos, e nem os filhos pelos pais. O que Deus está dizendo aqui? Que uma pessoa não vai pagar pelo pecado da outra. Se seu pai cometer um pecado, você não vai pagar por ele, e vice-versa. Cada um morrerá pelo seu pecado, pelo seu próprio pecado. É disso que está dizendo aqui em Deuteronômio. Ezequiel, que é um livro profético, ele diz: eis que todas as almas são minhas, como é a alma do pai, assim também a alma do filho é minha. E a alma que pecar, essa morrerá. Então o pecado não é transmitido de uma pessoa para outra. Ah, fulano pecou e o outro que vai pagar. Não, a alma que pecar é essa alma que vai morrer. Essa pessoa que vai ter que pagar pelo pecado. Não um terceiro, uma terceirização. Correto? Inclusive esse é um dos argumentos que os judeus usam para dizer que Jesus não pode ter pagado pelos pecados da humanidade, porque a Bíblia é clara, a Torá: uma pessoa não pagará pelos pecados de outra pessoa, correto? Dentre outros argumentos, tá? Aí então como é que ficaria esses versículos aqui, ó? Eis que eu sou o Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais no filho. Lembrando que iniquidade é pecado, é transgressão da lei, é um termo grego, nomos, transgressão da lei, um pecado. Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos, e até a terceira e quarta geração. E aí, como é que fica? Ó, você vê uma repetência dessa observância em Deuteronômio e em Números. Ó, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Ué, Deus não falou aqui que os pais não morrem pelos pecados dos filhos e vice-versa? Então como é que fica esses versículos aqui? Ficaria uma contradição, né? Não é lógico? O mesmo Deus que diz que os filhos não morreriam pelos pecados dos pais, depois diz que visita a iniquidade dos pais nos filhos. Então, como é que ficaria? Você pode ver aqui em Lamentações de Jeremias, né, que está dizendo assim, ó: nossos pais pecaram, nossos pais, ou seja, não foram eles que pecaram, foram os pais deles, uma terceira pessoa, e já não existem, ou seja, os pais já tinham morrido. Morrido não, perdão, aqui eu acho que ele está falando que eles foram para Babilônia, né, como cativos. E nós levamos as suas maldades, ou seja, eles também estão pagando pelos pecados que os pais deles fizeram. E aí, como é que fica então? Então, ficaria uma contradição. Então tem duas visões isso daqui. A explicação de judeus que acreditam em ressurreição, logo não creem em reencarnação. Teve até um que postou lá no grupo do Telegram essa explicação, um dia que eu estava abordando esse tema. Eles dizem que os filhos arcam naturalmente com as consequências dos erros dos pais, que é uma coisa até lógica, né? Por exemplo, se seu pai é um viciado em jogo, logo seu filho vai ter mais dificuldades financeiras devido aos gastos e perda do seu pai com o jogo. O filho pode falar assim: ah, se meu pai não tivesse perdido tudo no jogo, hoje eu teria uma vida melhor, teria uma casa boa, um carro na garagem, mas o meu pai perdeu muito dinheiro no jogo e isso prejudicou a gente. Então é uma coisa até lógica, né? Porque se você tem um pai, por exemplo, que comete pecados, é claro que bem ou mal os filhos vão ser respingados, né, por esse pecado. Eles vão arcar um pouco também com as consequências do pecado do seu pai. É claro que aqui eu estou usando o vício em jogo só como exemplo, mas pode ser qualquer coisa. Pode ser um pai bêbado, que depois o filho vai ter problemas até psicológicos por causa do pai. Pode ser um pai idólatra, ladrão, homicida, enfim, qualquer pecado. Então sempre os filhos vão arcar um pouco, logicamente, com os pecados do pai.
Então essa explicação judaica seria a explicação disso daqui, ó. Por que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos? Porque por mais que os filhos não tenham culpa do pecado, eles vão ser respingados pelas consequências daquele pecado. Então seria uma coisa até lógica. E qual é o problema, Ronaldo? O problema é que tem lógica, mas os que acreditam em reencarnação, eles não veem justiça nisso, porque não seria justo, por exemplo, meu pai pecar e eu ter que arcar com as consequências dos pecados dele, por mais lógica que tenha. E acham que a única maneira da pessoa pagar até a quarta geração, mesmo que sejam os filhos do pecador, no caso, seria através de uma reencarnação. Porque aqui você pode ver que as gerações são muito grandes, né? Até a terceira ou quarta geração. Então eles acham assim, poxa, uma pessoa da quarta geração foi o bisavô dele, né, no caso, que pecou, e ele ainda está pagando por isso? Então não teria muita justiça nisso, né? Poxa, senhor, quando eu nasci sem pecado. Por que eu tenho que arcar com as consequências do pecado do meu bisavô lá atrás? Então não teria muita lógica nisso. Lembrando que no judaísmo não existe a concepção de inferno e que as pessoas que pecam devem pagar, porque também não existe gratuidade na concepção judaica. Mas também não existe uma concepção de um inferno judaico como um inferno cristão. Então como é que ficaria então isso? Ficaria confuso. Eu até coloquei aqui um versículo de Deuteronômio para mostrar por que eu acho que essa explicação aqui de arcar com as consequências, ela tem alguns pontos falhos. Em Deuteronômio é só um exemplo aqui que eu isolei para poder mostrar para vocês, ok? Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, era o povo que estava lá no deserto, ele indignou-se, né, Deus, e Deus jurou dizendo: nenhum dos homens desta maligna geração, aquela geração lá do deserto que Moisés estava levando lá para a terra prometida, verá esta boa terra em que jurei dar aos vossos pais. Nenhuma dessa geração. Então Deus ficou pé da vida com eles e falou que eles não iam ver a terra prometida como castigo. Se Deus estava castigando eles, é porque eles cometeram algum tipo de pecado, alguma coisa que aborreceu a Deus. Só que você vê que os filhos deles não arcaram com as consequências do pecado dele, porque os filhos deles foram até a terra prometida. Depois de Moisés, tudo isso, Josué assumiu o comando e eles chegaram à terra prometida. Então como é que fica esse versículo aqui, ó, da terceira e quarta geração? Se nesse exemplo aqui da própria escritura você vê que foi só aquela geração mesmo que pagou, e não os filhos deles. E aí? Então, é por isso que eu acho que seria mais coerência acreditar no conceito de reencarnação. Outros exemplos. Os cristãos dizem que Jerusalém foi destruída no ano 70 porque os judeus rejeitaram Jesus. Você vai ver muito isso. Ah, tá vendo? Deus castigou eles porque eles não aceitaram Jesus como Messias. É o que os cristãos dizem nos últimos 2000 anos, correto? Os judeus contra-argumentam, dizendo que Jerusalém foi destruída por ser uma geração má e perversa. Tem até uma citação do Talmud, né, que fala que... Aqui eu coloquei duas vezes, tá? Vocês perdoem. Que fala que Jerusalém, aquela geração era má, egoísta, cada um olhava para si próprio, e por isso Deus destruiu aquela geração. E também há uma visão que corrobora com isso, que também é comum do contra-argumento judeu, que eles falam que não foi um castigo por não ter aceitado Jesus como Messias, mas eles falam que foi um castigo pelos erros dos pais, que Deus tinha prometido que ia castigar eles 2 vezes. Eu não estou bem certo se é esse o versículo de Oséias, porque eu coloquei aqui meio de cabeça, tá no esboço. Mas se caso não for, eu coloco uma errata depois na descrição do vídeo, tá? Porque Oséias diz que Deus falou que ia castigar aquele povo pela dupla transgressão, então Deus faria um duplo castigo. Eles iam castigar eles 2 vezes. Tanto que você vai ver algumas coincidências na história. Por exemplo, o templo de Jerusalém, ele foi destruído na mesma data, 9 de Ave. Na mesma data. Os judeus tiveram 2 diásporas na mesma data. Então é como se fosse um duplo cumprimento. Olha, vocês vão ser castigados 2 vezes. Primeiro vai vir o rei da Babilônia, vai destruir o templo e vai levar vocês como cativos. E depois vai vir o imperador romano, vai destruir o templo e vai levar vocês como castigo. Então o judaísmo entende que não tem nada a ver com Jesus. Eles entendem que foi um duplo castigo pelos pecados dos pais. E a geração do primeiro século, pelo que nós sabemos, era uma geração bem zelosa, né, com relação à lei, até legalista demais, né? A gente vê até acusações disso, né? Aquela geração. Isso até o Novo Testamento demonstra. Então seria justo aquela geração pagar pelos pecados que seus pais cometeram no passado? Tipo assim, olha, eles pecaram lá antes de ir para Babilônia. Perdão, deu um trava-línguas aqui. E eles pagaram por isso, foram levados para Babilônia. E aí depois aquela geração de séculos depois ia pagar pelo mesmo pecado, sendo destruída do mesmo jeito na mesma data? Então seria uma grande coincidência, né, se fosse assim, porque não teria lógica. E também não teria justiça nenhuma, porque aquela geração já nasceu recente. Por que eles teriam que pagar pelos pecados lá dos antepassados deles?
por mais que haja consequências, como aquela explicação judaica que eu dei ali, isso vai muito além de uma quarta geração, aqui ó, uma terceira ou quarta geração, foi uma geração de décadas e décadas e décadas depois. Então como é que ficaria? Tanto que aqui o próprio Novo Testamento tem uma citação que dá a entender isso, né? Porque desta geração, a geração presente, lá da época de Jesus, será requerido o sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foram derramados. Ué, por que aquela geração tinha que pagar pela morte dos profetas? Não foram eles que mataram os profetas? Lembrando que eu estou usando só como exemplo, tá? Essa citação aqui de Lucas. Então não teria lógica isso, seria uma injustiça divina. A única explicação possível seria se fosse uma reencarnação. Se essa geração do primeiro século fosse a mesma geração que pecou no passado e reencarnou nessa geração justamente para pagar pelos pecados. Ou seja, o duplo pagamento pela dupla transgressão. Aí faria mais sentido, ok? Lembrando que aqui eu estou só especulando, cada um tire suas conclusões, tá? Pecados pendentes. E pessoas que morreram e nunca pagaram pelos seus crimes, como por exemplo Hitler. Hitler fez um holocausto, fez uma das maiores guerras que a humanidade já viu até hoje, e ele simplesmente se matou e pronto. Isso não é uma punição, nem se compara o tanto de dor e sofrimento que ele causou a milhares e milhares de pessoas, não só judeus, mas os próprios alemães, os aliados, os soldados que morreram por causa da guerra que ele causou milhares de mortes. Como que ficaria então? Ah, ele dá um tiro na cabeça, pronto, acabou. Seria muito fácil, então eu posso cometer o pecado que for, depois eu vou lá, dou um tiro na cabeça, pronto, acaba tudo. Não teria nenhuma lógica. Ah não, amadinho, Hitler está esperando a ressurreição no último dia para poder ser punido, não sei o que. Não teria lógica. Então Hitler está dormindo e descansando numa boa. Também não teria lógica. Tem alguns segmentos judaicos que acreditam em esferas espirituais, como se fossem lugares de castigo, né? Aquelas coisas cabalísticas. Não, o Hitler está num lugar onde ele está num tormento eterno, pagando. Seria até parecido com a concepção cristã do inferno, né? Mais ou menos isso. Ele está lá num lugar pagando por tudo isso. Mas eu acho que pessoas que morreram sem pagar pelos seus pecados, a única forma delas pagarem mesmo seria através da reencarnação. Ou a não ser que se acredite na concepção de inferno cristão. Aí teria sentido. Não, Hitler está num tipo de inferno. Mas eu acho que seria meio hipócrita também, né? Porque vivem dizendo que o inferno não existe, mas depois quando convém, está no inferno. Então eu acho menos hipócrita, para mim, no meu caso, acreditar que ele vai ter milhares de reencarnações até ele pagar por tudo que ele passou. Pelo menos na minha concepção, ok? Vinda de Elias. Em Malaquias, Deus prometeu que enviaria Elias, o profeta. Ó. Eis que eu enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Elias já tinha morrido há séculos antes de Malaquias escrever o livro dele, Elias já tinha morrido. Ué, então como é que ele ia vir de novo? Como? Só se ele reencarnasse, nascesse de novo e reencarnasse em outro corpo, porque não tem como Elias vir de novo se ele já tinha morrido há muito tempo atrás. Então não teria lógica. Aí os cristãos argumentam, né, que Elias não morreu, não, amadinho, ele ascendeu aos céus. É um equívoco dos cristãos, mas vamos tomar como base isso daqui. Elias foi para o céu, amadinho, numa carruagem de fogo. Mas os cristãos também argumentam que João Batista foi Elias, porque o Novo Testamento diz isso. Ué, então como que ele nasceu? Porque se Elias não morreu, se ele foi para o céu, como que ele foi parar lá na barriga de Isabel, da mãe de João Batista? Como? Deus matou Elias lá no céu, falou: Elias, você vai ter que nascer lá como João Batista, tá? Alguém dá um tiro no Elias, pá, para o espírito dele sair do corpo e para ele poder encarnar Isabel, é isso? Não teria lógica. E por que na transfiguração lá do Novo Testamento os apóstolos viram Elias? Se quando ele nasceu, ele já tinha nascido naquela geração como João Batista. Então não teria lógica. Eu já tenho um vídeo sobre isso também, tá? João Batista foi o profeta Elias? Vocês vão ver os motivos por que eu acho que João Batista não foi o profeta Elias. Mas mesmo os cristãos que acham que João Batista foi sim o profeta Elias, ou os judeus que acham que ainda vai vir um Elias, que estão aguardando a vinda do Elias prometido, os dois segmentos, judeus e cristãos, eles têm que admitir que Elias ia nascer de qualquer jeito. Quer tenha nascido como João Batista, ou quer vá nascer no futuro, tem que ter um nascimento para Elias voltar, não tem? E se tem que ter um nascimento, isso seria um tipo de reencarnação. Porque o que é reencarnação? É você habitar um outro corpo. Encarnação é quando um espírito habita um corpo. Reencarnação é quando o mesmo espírito habita um outro corpo. Então se Elias ainda vai vir, por exemplo, como alguns judeus entendem, e ele vai nascer de uma mãe humana mesmo, uma concepção natural, ele vai ter que habitar um outro corpo. E se é o espírito do profeta Elias,
também vai ser um tipo de reencarnação do mesmo jeito. Ou Deus vai ressuscitar primeiro o profeta Elias, é isso? Antes de haver a ressurreição dos mortos, vai haver a ressurreição de Elias. Aí não teria lógica nenhuma, com todo respeito, ficaria meio absurdo. Ah não, primeiro ele tem que ressuscitar Elias, para depois haver uma ressurreição dos mortos. E por que nós teríamos que reencarnar? Segundo a Bíblia, eu separei alguns versículos que Deus falou que ele ia fazer o seu povo passar pelo fogo. E a purificarei como se purifica a prata. Aqui, por exemplo, em Isaías ele fala, e tirar-te-ei toda impureza, né? Que, purificarei inteiramente as tuas escórias. Todos esses versículos de purificação, eu entendo como se fosse um tipo de reencarnação. Pelo menos dão a entender isso. Por que, Ronaldo? Como é que se purifica a prata? A prata é passada pelo fogo repetidas vezes. Várias e várias vezes, que nem vocês estão vendo aqui na imagem. Até que todas as impurezas do metal são eliminadas pelo fogo. Você passa no fogo, tira, e ainda tem impureza. Põe no fogo de novo, tira, e ainda tem impureza. E você faz isso várias vezes, até não ter mais impureza. Até ficar a prata pura. É assim que se purifica a prata. Então a purificação seria algo assim, onde os espíritos nascem, renascem, passando por N problemas, que seria o fogo, né? Por N dificuldades, até que todos os pecados, ou as impurezas, ou as coisas erradas, são eliminados, ficando apenas o espírito puro. Seria mais ou menos assim. Se você pegar aqui na história do povo judeu, você vê isso aqui também. Eles levaram porrada dos gregos, dos babilônicos, dos persas, dos romanos, dos católicos, dos protestantes, de tudo que é povo. E cada vez eles foram ficando mais fortes, mais fiéis a Deus, mais fiéis à Torá. Cada vez eles foram mais purificados. Eles não levaram isso como uma coisa má. Eles levaram todos esses castigos divinos como uma purificação, para tirar todos os pecados. Não vamos cometer mais idolatria, não vamos cometer mais assassinato, não vamos cometer mais pecados, vamos ficar puros como a prata. O sofrimento, para quem não sabe, também é uma forma de aprendizado e purificação. É que nem um pai que castiga um filho, ele está castigando o filho não para fazer o mal do filho, mas para disciplinar o filho. É a mesma coisa, o pai está, vai para o seu quarto, menino, eu vou te dar uma surra, não sei o quê. Cada vez que o pai impõe um castigo a um filho, ele está fazendo o filho passar pelo fogo, para tirar as coisas erradas do filho, para corrigir o mau comportamento do filho. E esse mau comportamento nós podemos comparar às impurezas da prata, ok? Então eu vou dar uma finalizada aqui no vídeo. Eu vou deixar na tela final desse um vídeo do Dor Leon Attar, onde ele fala sobre reencarnação, que eu acho muito interessante, onde ele pega alguns dados numéricos da escritura e ele compara e dá uma explicação lógica. E aí, para quem interessar, vocês podem ver. E se você não é reencarnacionista, não precisa ser, tá? Só para deixar claro, aqui eu estou tecendo alguns comentários pessoais. Então vocês analisem, tirem suas conclusões. Se você achar que isso é só uma grande coincidência, uma grande bobagem, também é um direito de vocês, porque, como eu falei, é uma questão abstrata, não vale nem a pena brigar por isso. E eu termino com a frase que eu sempre falo no grupo: se a reencarnação for verdade, então todos nós aqui já fizemos pecados horríveis só pelo fato de termos nascido no Brasil. Hitler deve estar por aí. Na Brasil não, na Brasil não. Mas é só uma brincadeirinha, tá, pessoal? Obrigado aí por terem assistido. Espero que tenham gostado. Se quiserem comentar aí também, comentem. Afinal é um tema bem abstrato mesmo. E se quiserem uma hora fazer uma live, que eu tinha até proposto uma live sobre isso, acho que mais uma semana, acho que na outra semana já minha conexão volta. A gente vai marcando aí, quem quiser fazer uma live ou até sobre outro tema, me dá um toque aí, a gente faz uma live debatendo sobre isso, ok? Paz a todos.